Lendo notícias para você. MSN.com. Piratas atacam traficantes e garimpeiros, simulam Polícia Federal e ampliam violência em rios da Amazônia. Por Vinícius Sassini, 1º de agosto. Manaus, Amazonas. Folha Press. O setor de inteligência da Polícia Federal passou a investigar a atuação de piratas que atacam narcotraficantes e garimpeiros ilegais na região do Alto Rio Solimões, no Amazonas, depois que grupos criminosos começaram a usar lanchas com inscrição Polícia Federal para abordar outras embarcações. Os grupos de piratas estão cada vez mais armados, usam lanchas de alta potência e intensificam os ataques a tiros, segundo investigadores ouvidos pela Folha. Muitas mortes causadas pelas ações seguem sem solução. Os policiais afirmam que a violência praticada por piratas era rara há 10 anos, mas cresceu nos últimos anos por uma série de motivos. O aumento do garimpo ilegal de ouro, a intensificação das rotas de cocaína pelos rios da região e o aprofundamento da ausência do Estado, especialmente de forças de segurança e forças armadas, numa região marcada pelo isolamento. Os confrontos entre piratas, narcotraficantes e garimpeiros resultaram numa troca de tiros no começo de julho, na região de Tocantins, Amazonas, a 860 quilômetros de Manaus. Na ação, os piratas usaram até lançadores de granadas, segundo investigadores da Polícia Civil do Amazonas. Na cidade, são comuns ocorrências sobre corpos cravejados de balas encontrados em áreas de vegetação alagadas. Um desses casos foi registrado em abril, mas os corpos desapareceram antes da chegada dos policiais. As possibilidades de desovas de corpos se intensificaram no período de cheia, de dezembro a julho, em razão do incremento de rotas de fuga e esconderijo por rios, igarapés e iguapós, área de mata inundada por água à margem do rio. A polícia também investiga relatos de linchamento de auxiliares de piratas pela população de uma cidade do Alto Rio Solimões. A cocaína transportada pelos rios da Amazônia tem origem na Colômbia e no Peru. Uma das principais rotas de entrada da droga do Brasil é pela tríplice fronteira entre os 3 países, segundo investigações da polícia. Foi nessa região que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados em 5 de junho. 3 pessoas envolvidas na pesca ilegal foram denunciadas pelo MPF, Ministério Público Federal, como responsáveis pelo duplo homicídio. Os conflitos decorrentes da atividade, Bruno foi o responsável por estruturar um serviço de fiscalização da terra indígena Vale do Javari, foram apontados como motivação para o crime. A Polícia Federal também investiga se o narcotráfico teve ligação com o crime, mas até agora não encontrou evidências fortes nesse sentido. Segundo investigadores das rotas de tráfico na região, é comum que traficantes driblem a polícia de Tabatinga, cidade colada ao território colombiano e que tem unidades da PF e MPF, Ministério Público Federal. Para isso, as embarcações trafegam por rios menores na altura de Benjamin Constant, cidade mais colada no Peru, e seguem pelos Solimões até cidades como São Paulo e Olivença, e de lá para Manaus e o restante do país. Grupos de piratas estão organizados em pelo menos 7 cidades ao longo de Solimões, segundo investigações da polícia. Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí, Juruá, Tefé e Coari. A atuação desses grupos não se restringe à região do Alto Solimões. Há relatos de piratas atuando em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus, onde uma sequência de assassinatos teria ocorrido em 2017, segundo a polícia. E existe uma segunda rota suspeita de pirataria no Rio Madeira. Conforme as investigações em curso, há suspeitas de participação de integrantes de facções criminosas brasileiras e de policiais militares na prática de pirataria. As abordagens incluem embarcações grandes e pequenas. Como forma de minimizar as desconfianças. Há relatos de uso de drones para mapeamento de embarcações a serem atacadas. Os grupos buscam saquear os próprios produtos do crime, drogas e ouro, e galões de combustível. Policiais admitem a dificuldade de abordagem de piratas em exercício nos rios, em razão da falta de equipes para fiscalização e investigação. Você ouviu a notícia. Piratas atacam traficantes e garimpeiros, simulam Polícia Federal e ampliam violência em rios da Amazônia. Por MSN.com e Folha de São Paulo.